mais um filme da Netflix que parece bonitinho e não é. Comecei esse filme achando que era uma comédia romântica, de adolescente, uma coisa mais bobinha, mas tem muitas reflexões. Esse filme me fez viajar mesmo, assim, nos meus pensamentos enquanto eu assistia. E eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi e de quais foram esses meus pensamentos. Eu gosto muito de ficar comentando sobre os filmes. Gosto muito de falar o que esse filme despertou em mim. Como eu não tenho ninguém pra ficar conversando e viajando na maionese, então eu vou fazer esse vídeo aqui pra compartilhar com quem tiver paciência de ouvir os meus pensamentos. Bom, logo no começo, ia parecido com aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Esse filme eu assisti na minha adolescência e foi muito marcante pra mim, foi um momento muito bom, assim, da minha vida, que com meu irmão. Ele tem muito carinho por esse filme e sempre quando eu vejo falando desse filme eu lembro dele. Então, eu achei que seria assim, um momento só ali pra distrair um pouquinho. Nem tava pensando em fazer o vídeo sobre esse filme, mas o diferente desse filme, Se o Amor Desaparecesse Hoje, é que ele foca mais na visão da protagonista. Que, gente, caramba, eu nunca lembro o nome dos personagens dos filmes, nunca. É muito difícil, eu não consigo lembrar do nome das pessoas. Então isso já muda a perspectiva que a gente vai ver essa história. Como que funciona do ponto de vista dela, não do cara. É uma versão mais adolescente, mais moderna. Ela tem outros recursos que ela a lembrar das coisas. A lembrar, de certa forma sim. Ela tem todo um sistema que funciona. Ela tem celular, ela consegue anotar as coisas instantaneamente quando acontece. Ela faz um diário físico, ela escreve no computador, vai ter vídeos, então ela deixa tudo registrado. Hoje em dia tudo é muito mais instantâneo e fica muito mais fácil de lembrar. Eu lembro que lá no filme era um pouquinho mais difícil pra eles, que ainda era tinha uma câmera específica pra gravar, enfim. Não era tão fácil como hoje em dia. O filme ele já tem essa diferença aí e é legal ver esse contraste, né? De como a tecnologia ajuda a gente e principalmente se tem alguma deficiência, algum problema, a tecnologia ajuda muito. No filme já dá pra ver que ela já tá super acostumada com essa condição dela de esquecer as coisas. Ela vive um dia e esquece no outro, mas ela já deixa tudo ali, já pronto pra quando ela acordar, ela saber o que tá acontecendo. E mostra que ela é uma menina super popular, todo mundo gosta dela, todo mundo acha ela bonita, ela tem uma amiga, mas ninguém sabe dessa condição dela, só a melhor amiga. E os pais, né, claro. E sobre o menino, que é o protagonista, que vai ser o par romântico dela, ele parece já ser diferente, ele já é mais na dele, mais reservado, não é popular, o popular da escola, ele é só um carinha legal, e mostra ali ele tentando ajudar um colega de sala, um colega da escola, evitando o bullying ali. E nisso, os populares, que são os valentões, né, que sempre tem nessas histórias, desafia ele a pedir essa menina em namoro, assim, do nada. E ele vai porque ele é assim, ele é super de boa, ele não liga se vão rir dele, ele não liga se ela for rejeitar ele, que ele acha que ela vai rejeitar, mas ela aceita. E ninguém entende nada. E é engraçado isso, porque ela surpreende todo mundo. Tem uma frase que ela fala que eu achei muito legal, que eu até anotei aqui, que é assim: eu quero experimentar algo novo pra vida não ficar chata. Nossa, eu adorei essa frase, porque me lembra um pouquinho da minha juventude. Eu acho que na cabeça dela, ela pensava assim, como seria namorar na minha condição? Como seria isso, de se apaixonar, mesmo ela acreditando que não seria possível, porque ela iria esquecer tudo no outro dia, ela tentou, acho que ela fez ali um experimento com ela mesma. Então, mesmo parecendo tão simples, era muito profundo isso que ela estava tentando fazer. Mas ela coloca algumas regras nesse relacionamento, né? E a regra é não se apaixonar. E ali começa um namoro adolescente, leve, fofinho, bem coisa de dorama mesmo. Passou uma sensação muito gostosa, que assim, caramba, como deve ser gostoso viver isso, né? Eu acho que eu não vivi isso. A nossa cultura é muito diferente, né? As pessoas se conhecem e tudo tem que ser tudo muito rápido. No outro dia já tá beijando, no outro dia já tá fazendo outras coisas. Então, perde um pouco essa pureza, esse encantamento. Isso é visto como algo muito esquisito, você não ter o contato físico logo de cara com a pessoa. É exigido isso da gente, sabe? Como se pra fazer sentido ali pras pessoas, né? Você precisa desse contato o tempo todo. E é uma pressão em cima dos jovens, eu acredito, né, principalmente, de ter que se conhecer já tendo essa intimidade. E ainda mais pra gente que já é adulto também, né, porque eu tenho meus 30 e tantos anos, evito até de tentar conhecer alguém novo e tal, porque as pessoas elas já acham que são íntimas de você, e isso é muito chato. Então, quando eu vejo esse tipo de filme que é mais
conservador, que é uma cultura diferente. Nossa, eu fico assim viajando, eu acho muito fofo, eu acho muito bonito. Eu vejo que eles não pulam etapas, porque primeiro você realmente precisa conhecer a pessoa, conversar, saber como que ela pensa, o que ela sente, como ela vê o mundo. É tudo muito rápido. Não sei se é por conta da tecnologia, eu não sei se é até que ponto isso é real mesmo. Outras culturas, né, igual lá na Coreia, não sei se isso realmente é real. Alguns reality shows que eu vi, parece que é assim mesmo, que homens e mulheres nem se tocam. Então, não sei, talvez naquele contexto de namoro, de intimidade, seja dessa forma. Mas eu vejo que é muita diferença da nossa forma de se relacionar. E eu, de verdade, eu sinto inveja. Eu acho isso muito melhor, muito mais fofo, assim. E eu vejo que esse lado dos doramas é muito menosprezado pelas pessoas. Porque todo mundo fala assim, nossa, demora demais. Ai, pra dar um beijo, como se o beijo fosse o mais importante ali do relacionamento, sabe? E não é. Esse começo, eu acho que tem que ser assim mesmo. Você tem que conversar. Um beijo apaixonado é muito melhor do que um beijo apenas por atração, apenas por carência, por necessidade. Então, eu vejo que as pessoas menosprezam muito, principalmente homens, tá? Os homens menosprezam muito o dorama porque eles não querem que a gente queira isso. Eles não querem que nós, mulheres, queira viver um dorama porque eles não estão afim de proporcionar um dorama pra gente. É isso, eu acho que é isso. Eu fico me perguntando, será que existe, aqui no Brasil, existe alguém que queira viver um romance desse jeito? Não, não quer, ninguém quer. Enfim, eu já chateada com isso, com essas reflexões que faz a gente cair na realidade. Bom, mas voltando pro filme, e ela começa a notar tudo sobre ele. É muito fofo, muito tranquilo. Já ela parece mais aventureira, meio desinibida. Ela faz várias perguntas, pergunta se ele gosta de esportes. Ele fala que não. E eu me identifiquei muito nisso daqui, tá? Porque por mais que eu adore muito praticar esportes, esportes não, eu gosto muito de treinar, né? Fazer exercício e tal. Mas eu odeio suar. E é isso que ele fala. E eu super me identifiquei. Ele fala assim que ele não gosta de esportes porque ele não gosta de suar. E eu te entendo, moço. E ela fala pra ele que ele não parece ser uma pessoa comum. E ele fala o mesmo pra ela. Então ali, ela meio que acredita que ele tem algo escondido. E ele também acha que ela tem um mistério ali. E ela meio que responde assim, ela não tem nada de comum mesmo. Claro que ela tá pensando na condição dela, como se eles estivessem conversando ali entre eles e a gente sabe a verdade. É engraçado. O colega dele que tava sofrendo bullying não é mais perturbado pelos valentões da escola. O menino ficou super agradecido. E, consequentemente, por ele estar namorando com ela, ele se torna um dos meninos mais populares da escola também. Essa parte é bem juvenil, assim. Ela coloca algumas regras pra esse relacionamento. É um namoro, mas não é. Porque ela fala assim que eles não podem se apaixonar. Ele não pode se apaixonar por ela. A gente sabe que isso é quase impossível, as pessoas se relacionarem e não se apaixonarem. E é claro que ele se apaixona por ela. Só que nesse tempo, ela também vai se apaixonando por ele. Porque ela vai escrevendo tudo sobre ele. Eu acredito até um pouquinho assim, sem querer. Mas a diferença é que ela esquece. Então, os dois estão num passeio dentro do ônibus e ela cochila no ombro dele. Quando ela acorda, ela não reconhece ele. E ela se assusta e ela foge e ele tenta ir atrás dela, mas ele não consegue. E ele fica assim super confuso de tipo, meu, o que que aconteceu? Por que que ela agiu assim? E ela liga pra amiga, explica o que aconteceu e a amiga tenta acalmar ela e tal. Ela volta e explica tudo pra ele. Fala da condição dela, por que que ela agiu daquela forma. Acredito que pra ele foi um choque. Ela fala que não vai lembrar outro dia. Ela até pede desculpa pra ele porque ela se sente egoísta. Ela sente que usou ele, mas mesmo assim, ele escolhe ficar com ela. Ele até fala assim, eu achei muito bonitinho, que ela pode usar ele quanto ela quiser. Ele aceita, ele já tá apaixonado. Ele se diverte muito com ela, que ela é uma menina espontânea, divertida. Ela quer viver. Isso que é o legal dessa protagonista. Porque por mais que ela tenha essa condição, ela vive feliz, sabe? Ela quer experimentar as coisas. Então ele fala pra ela continuar vivendo com ele. Ele não quer abrir mão disso. Ele pede pra ela não escrever sobre o que aconteceu. Ele pesquisa muito sobre isso, que ele quer entender, quer saber se é real. E quando chega o outro dia, que ela realmente não lembra de nada, aí ele percebe que a condição dela é de verdade. Mas ele continua, fingindo que não sabe. E um outro ponto legal é que a amiga acaba se relacionando com aquele garoto que desafiou ele lá no começo, que acaba se tornando amigo deles. Então é um grupinho, assim, dois casais que saem juntos e eles vão vivendo e tal, mas a amiga nem gosta do rapaz, mas o rapaz fica no pé dela, porque ele gosta dela. E ele meio que deixa de ser aquele encrenqueiro que
perturba todo mundo, começa a viver mais com eles e se torna uma pessoa mais agradável, mais legal também. E ele conta pro pai dele que ele tá namorando. Por que eu decidi falar do pai dele aqui? Dá pra perceber, assim, a dinâmica dos dois, que ele é muito calado, o pai dele também, e é aquele relacionamento que tem um respeito, que tem uma confiança, mas tem algo ali que fica muito como se fosse uma parede ali entre os dois, mas os dois conseguem manter esse contato, esse respeito, esse amor. Então, quando ele fala que tá namorando, o pai fica super feliz, dá dinheiro pra ele. E ele fala pro pai que o pai também precisa viver. Ele perdeu a mãe, já fazia 5 anos, e o pai não conseguia se afastar da memória da mãe. Ainda era muito triste pra ele ter que esquecer a mãe e viver uma vida. Então, esse filme, ele toca muito nesse sentido do esquecer. No caso da menina, ela esquece o que ela viveu, mesmo as pessoas estando ali. E no caso do pai, ele precisa esquecer porque aquela pessoa não tá mais ali. Então, a gente começa a pensar sobre essas coisas enquanto a gente estiver assistindo esse filme. E nesses passeios, esses encontros que eles fazem, é tudo muito lindo, muito gostoso. Até de ver. Imagina viver. Deve ser muito bom. E a gente consegue perceber a dor que ela tá sentindo naquele momento, que é viver tudo aquilo e ela não vai ter a lembrança daquele momento. E ela chega a se lamentar um pouco, fala assim, mais um dia que tá se acabando, né? Que eles estão vendo meio que o pôr do sol, assim, e ela fica meio melancólica. Ela tenta não demonstrar pra ele que ela tá sofrendo, mas ele sabe qual é a situação dela. Ele quer fazer ela feliz. E ele fala assim, que amanhã vai ser um dia feliz também. E ela fala que ele é meio brega, ela dá risada, mas a gente sabe que ela adorou ouvir aquilo. Ela não quer esquecer. A gente sente que ela não quer esquecer. E ela registrando, ela fala assim, ela queria muito poder lembrar desse dia. E eu acho que foi ali que ela percebeu que ela realmente estava apaixonada por ele. Ela tenta de tudo, assim. Ela fica acordada, ela não quer dormir, porque ela tá muito feliz. Ao mesmo tempo que ela tá muito feliz, todo mundo começa a perceber que ela tá se sacrificando, sabe? Tá se esforçando demais pra tentar lembrar das coisas. Eu gosto muito das frases que são faladas, né? Nos filmes, em geral. Porque elas são o ponto, assim, que me deixa, caramba, fascinada. E a amiga fala, quanto mais felizes são os dias, maior é a dor dela de ter que esquecer. Nossa... E isso me fez pensar que é muito triste também você estar num relacionamento, viver coisas e quando esse relacionamento acaba, você ter que esquecer. Não que você tenha que esquecer, mas eu acho que a tendência de todo mundo de falar, cara, eu não quero mais lembrar que essa pessoa existe. E por mais que você, às vezes, termina com raiva, com ódio da pessoa, as suas lembranças, elas estão ali. Às vezes, vai, um copo que aquela pessoa usava vai te fazer lembrar daquela pessoa. Quando você ainda ama essa pessoa, é muito triste. E quando você também não gosta da pessoa, é um saco ter que lembrar daquela pessoa. Essa frase aqui foi a que, pra mim, foi quando começou as coisas a mudar. Todo aquele encanto, aquele romance, aquela coisa fofinha, não ia durar por muito tempo. A gente sabia que isso ia acontecer. A história começa a deixar de ser fofa ali. E começa algo mais profundo, mais dolorido de assistir. E não é só sobre ela, é sobre todos ali. É sobre qualquer pessoa que tá vivendo algo parecido. Então, esquecer dói, lembrar dói. Acho que tudo dói. Que viver das lembranças dói. Por isso que a gente se apega tanto, né? As coisas que aconteceram. As lembranças é um lugar seguro de que o que você viveu foi bom. Por isso que ela não dorme, ela quer lembrar. Ela quer deixar aquilo guardado, né? E aquela parte do pai dele não tá ali por acaso. Tá ali pra gente entender que o problema não é só esquecer. Que no caso dela é algo que é automático do cérebro dela. E quando a gente não tem esse poder, porque no caso ela se apega às memórias, ela escreve, ela tenta lembrar, ela não quer dormir pra não esquecer. E eu acho que acontece a mesma coisa no luto, porque no luto você faz de tudo pra aquela memória daquela pessoa tá sempre viva ali. Então o pai, no caso, né, ele se relacionar com outra pessoa é como se ele realmente estivesse também dormindo e esquecendo da mãe. E ele não queria isso, porque pra ele as memórias eram importantes. O medo de perder o que era importante pra ele, que era esse sentimento. Então ele cultivava aquilo, ele guardava aquelas lembranças, né? É muito simbólico nesse filme. O fato dela não querer dormir também é muito simbólico, porque de certa forma ela quer parar o tempo, ela não quer que o tempo continue, né? E isso é muito da gente, assim, é muito do ser humano. A gente faz isso o tempo todo de outras formas. Eu sempre falo que eu tenho a memória muito ruim, mas para as coisas que eu gosto, que eu quero lembrar, eu escrevo. Muitos anos eu escrevi diários, eu tenho os meus diários guardados até hoje.
A gente faz isso tirando foto, fazendo vídeo. A nuvem do Google está cheia, mas eu não consigo apagar uma foto. Porque pra mim, quando eu olho aquela foto, eu lembro daquele dia, daquele momento, quando foi tirado. Então é algo que eu guardo. Eu acho que todo mundo faz isso. E como todo mundo fica muito com ela, o pai dela conversa com a amiga e a amiga leva pra ele esse medo que eles estão tendo, que eles nunca passaram por aquilo, eles não sabem exatamente o que fazer. E ele também fica preocupado de saber que ela não tá dormindo por causa dele. E ele tenta de todas as formas dar uma solução, ele pesquisa por horas e ele tenta contar pra ela o que ele pesquisou. Ele comenta assim super por alto assim, que não é só a nossa cabeça, o nosso cérebro que lembra das coisas. O nosso corpo ele age no automático, porque ele aprende as coisas e ele não esquece. Igual amarrar um cadastro, dirigir, andar de bicicleta. Conforme a gente vai vivendo, a gente faz as coisas no automático. E eu fui pesquisar também, eu até achei, tem um termo pra isso, que é um tipo de memória que a gente tem, que é a memória procedural. Que é a memória de habilidade, de hábitos, de como fazer as coisas. E quando ele fala sobre isso, parece que dá uma esperança pra ela. E ela começa a pesquisar sobre isso também, aprender mais sobre isso. E depois que eles conversam sobre isso, ele percebe que ela vai mudando, a forma como ela vai a vida também muda. É muito legal isso. E aqui é um filme tentando dizer que o nosso corpo também guarda as memórias, né? Isso é comprovado, né? Como a gente viu aqui. Então não é coisa de ficção. Ela vai tentando de outras formas de lembrar das coisas, mas ela não lembra. Bom, e eles vão se aproximando cada vez mais e tem o primeiro beijo, é tudo lindo, romântico e tal. E eu assistindo, achando lindo, maravilhoso, mas com um pezinho atrás, porque eu pensei assim, meu, tá tudo muito fofo, muito lindo. Eu lembro que eu até olhei assim, cliquei assim pra ver se já tava acabando o filme, tava na metade do filme ainda. Aí eu pensei, não, tá muito bom pra ser verdade, as coisas não é assim. Até na vida, quando tudo tá indo muito bem, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. A gente já fica com o pé atrás. Eu já tava assistindo assim, desconfiada de que alguma coisa ia acontecer, que tá tudo muito fofo. E acontece. Acontece, sempre acontece. Do nada ela acorda, vai pra escola, ele não tá lá. E ela conversa com os amigos e tá um clima estranho, assim. Aí a gente pensa, será que ele faltou na escola? Por que que ele não tá ali? Os amigos estão meio estranhos e tal, tá todo mundo muito quieto. A gente pensa, meu, aconteceu alguma coisa. Por que que ele não foi pra escola? Por que que ele não tá ali? E ela tá, assim, super feliz, vivendo a vida dela normalmente, porque ela não lembra. Ela não lembra de nada. E os amigos também fingem que nada tá acontecendo. Então a gente sabe que alguma coisa aconteceu. Mas ela mesma percebe que tem alguma coisa estranha. Ela tá com hábitos diferentes. Ela tá meio agindo estranho. E ela vai conversando com a amiga e ela comenta com a amiga dela que tá achando uma coisa muito estranha. E ela sempre tá desenhando a mesma coisa. E ela mostra pra amiga dela que é um desenho dele. E isso acontece lá no Como Se Fosse a Primeira Vez. Que no final do filme, quando eles tentam se separar, ela começa a desenhar, pintar, fazer desenhos dele, do moço que ela gosta. Então a gente que já assistiu esse filme, a gente sabe que algo aconteceu que decidiram que ela iria esquecer dele. Mas a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Então, de alguma forma, o cérebro dela tenta lembrar dele. Falar, meu, acorda, tem algo ali que você precisa saber. Parece que o cérebro fofoqueiro dela tá tentando contar pra ela algo que ela quis esconder. Enquanto eu assistia, eu fiquei pensando assim, ela decidiu esquecer dele. Eu pensei que ela tinha decidido esquecer dele. A eu do passado dela fez ela apagar tudo, escondeu tudo da eu do futuro. Então, na verdade, ela foi traída por ela mesma. Porque como que a eu do passado decide pela eu do futuro de que eu não vou ter mais essa lembrança? Aí você percebe o quanto essa condição que ela vive deixa ela vulnerável, né? A ela mesma. Eu hoje decido uma coisa, mas amanhã eu posso pensar diferente. Mas como ela não tem a informação, ela não pode decidir. Ela depende muito das outras pessoas ajudar ela a lembrar. Aí eu viajo, gente, eu viajo assistindo esses filmes. Bom, mas aí o filme mostra pra gente que, na verdade, quem decidiu que ele seria esquecido não foi ela. Foi ele mesmo. A minha mente fez toda aquela viagem pra descobrir que não, que foi ele que decidiu. Ele queria ser esquecido. A gente descobre que ele tem uma doença no coração, que a qualquer momento ele poderia não estar mais aqui entre nós. Você começa a perceber que ele já dava esses indícios lá no começo do filme. Ele tinha esse problema no coração, ele corria, ele não conseguia correr, ele não entrava nas brigas porque ele não iria, né, conseguir, ele podia, né, momento acelerar o coração. Então, ele dava as pistas pra ela de que tinha algo errado com ele. Não era só ela que tinha um problema, ele também tinha. E o problema dele, nesse caso, era mais grave do que o dela, porque poderia tirar a vida dele.
E ele não fala pra ela. A informação tava lá o tempo todo, mas a gente tem essa tendência de, às vezes, focar tanto nos nossos problemas, na nossa vida, que as outras pessoas estão falando, estão dando sinais, estão dando pistas de que elas também estão sofrendo, mas a gente acaba não prestando atenção, não percebendo, porque a gente só tá focado olhando pra nossa própria vida. Eu vendo esse momento assim, eu, caramba, não, ele vai morrer, ai, não acredito, ai, eu já tava sofrendo. Gente, nossa, esse filme foi o sofrimento. E foi muito assim, sofrimentos antecipados, que você fica, não, isso vai acontecer, e acontece, pronto, ele morreu mesmo. Aí você fica, não, ai, nem vou assistir mais, nem dá mais vontade de assistir. Mentira, porque a gente fica tão preso nesse filme que a gente quer ver o sofrimento até o final. Porque você já tá, assim, simplesmente apaixonado e você quer muito que os dois fiquem juntos, porque é muito bonitinho, muito fofo. Bom, e o filme mostra o dia que aconteceu, que é ela saindo da escola, ligando pra ele não atendendo, ele sumindo, ele pede pra amiga apagar tudo que ela viveu com ele. A amiga tem esse papel, né, de olhar as coisas dela, tirar ele de tudo, deixar como se eles tivessem vivido os dias, né, entre os três, e como se ele não tivesse existido. Então, na memória dela, ela viveu todos os dias felizes, mas ele não fazia parte. Ele queria ser esquecido para ela não sofrer. Talvez porque ele via o luto do pai, o quanto foi difícil perder a mãe, o quanto o pai deixou de viver por causa desse luto, de se apegar às lembranças, às memórias. Como ela tinha essa possibilidade de esquecer e não sofrer, ele achou que essa era a melhor solução para ela. Por isso que então ele aceitou tranquilamente quando ele descobriu que ela tinha essa doença, que ela tinha essa condição de esquecimento, né? Então, pra ele sabia que a qualquer momento ele poderia morrer, ele não queria deixar ninguém sofrendo. E é muito triste essa parte que mostra, né, que ele morreu, a parte do luto, dos amigos sofrendo sem poder falar com ela, ter que fingir que tava tudo bem, que nada aconteceu. Eu acredito que foi difícil. Pros amigos, foi difícil até mais, assim, porque eles tinham que fingir que tava tudo bem, eles não podiam falar, então eles iam pra casa do pai do menino, pra chorar, pra sofrer ali. Ai, não gosto nem de lembrar, que foi muito triste, que eu chorei junto. E acredito que pra amiga dela tenha sido até mais difícil ainda, porque a amiga tava sofrendo a perda de um amigo, tendo que fingir pra amiga e não podendo compartilhar com a amiga. Além do pai, seria a pessoa que mais entenderia o sofrimento, né? Perder um amigo, que no caso seria um namorado. Bom, então ela vai vivendo, né, a vida assim. Ela não sabe, né, que ela tá vivendo como se ele não tivesse existido. Então, um dia como outro qualquer, ela tá tomando café e o pai, a mãe pergunta: como é que foi a noite? Você conseguiu dormir bem? E ela comenta assim: ontem eu caí no sono muito rápido. E por um momento, parece uma informação super normal. Só que no caso dela, não. Ela lembrar que ela caiu no sono muito rápido era um sinal de que ela tinha lembrado disso. Porque não teria como ela notar que caiu no sono ela dormindo, e nem quando acordou, porque ela não lembraria. Eu tive que voltar essa hora porque eu não entendi muito bem. Aí depois que eu entendi, realmente, ela não poderia lembrar. Então ali eles perceberam que era uma memória real, ela lembrou daquilo. Parece que é um sinal de que a memória dela realmente tá voltando. E ela comenta assim pra ela que ela sente que ela esqueceu de alguma coisa muito importante. E é engraçado isso, como eu disse, que parece que é o cérebro dela tentando lembrar, se esforçando pra mostrar pra ela de que algo importante aconteceu e ela tinha que lembrar. Eu acho que é aquela memória do coração, do sentimento, do corpo. Ela viveu algo muito bom. E isso é muito engraçado, porque me fez pensar assim, quantos momentos bons que a gente viveu, que às vezes a nossa cabeça até quer esquecer, mas o corpo sente. É a sensação que te faz lembrar de algo. Não sei nem por que eu tô sentindo isso, mas eu tô sentindo. É o nosso corpo tentando se comunicar com a gente. Nossa, isso é tão louco, né? De saber que a nossa cabeça é um sistema, o corpo é outro, e eles estão assim, ó, vivendo tudo isso junto, mas que é uma coisa separada, que um vai tentando lembrar o outro. E realmente parece que são duas pessoas dentro da cabeça, uma que esqueceu e a outra tentando lembrar, mas uma tem a voz mais fraca, que não consegue ser ouvida. Nossa, é muita loucura, gente. Nossa, eu viajo muito. E nesse momento, quando ela começa a lembrar dele, dá uma sensação tão boa que a gente fica animado assistindo, de tipo, cara, ela vai lembrar dele. Aí eu fico pensando, por que que é tão importante a gente torcer pra ela lembrar dele? Se lembrar dele nesse momento seria muito mais triste pra ela, porque ele não tá ali, ele morreu. Aí isso me fez pensar
de o porquê que eu tava, assim, torcendo pra que ela lembrasse dele. O quanto é significativo pra gente lembrar das coisas, de considerar as pessoas quando elas são boas pra gente. Que mesmo quando aquela pessoa não tá ali, é você ter essa lembrança, é como se a pessoa tivesse presente ali com você de novo. Lembrar é como se a pessoa estivesse revivendo, vivendo novamente. E ela vai se esforçando muito pra lembrar dele. A gente começa a entender o porquê. Porque o filme vai mostrando que ela, que viu ele primeiro, antes mesmo dele falar com ela já tinha notado ele. Numa consulta que ela teve, ele tava lá, distraído, e ela ficou olhando pra ele. Ele despertou primeiro a atenção dela. Ela já tinha escrito num papelzinho o nome dele, que ela viu num crachazinho assim, ela escreveu o nome dele e ela queria se lembrar dele, antes mesmo dele falar com ela. Então, por isso que ela aceita logo de cara namorar com ele, porque ela já tinha aquela sensação de que queria conhecer aquele rapaz. Então, por todo aquele contexto do filme, essa história ia acontecer de um jeito ou de outro. Mesmo se ele não fosse até ela pedir ela em namoro, ela uma hora ela ia dar um jeito de conhecer ele. E a amiga vendo tudo isso, essa determinação e força de vontade dela de querer entender o que tinha acontecido, a amiga abre o jogo e conta a verdade pra ela. Como a amiga leva a caixa, as lembranças, o celular, que tinha todos os vídeos, tudo que ela anotou, porque até então a gente tava assistindo como telespectador, né, vendo a história sendo vivida através dela. Mas, nesse ponto aqui do filme, a gente consegue ver como se fosse ela vendo as próprias lembranças do que ela escreveu dele, os vídeos que ela fez dele, como ela vai lembrar dele. E é tudo muito fofo. Vai encontrar com o pai dele, falar. E ele entrega pra ela também todas as lembranças dele, porque ele também tinha guardado as coisas dela. E nesse momento que ela tá conversando com o pai fala uma frase muito bonita, que as frases importantes eu salvei. Ele fala assim pra ela: eu acho que lá no fundo ele queria deixar uma parte dele com você. E sério, gente, essa parte é muito bonita. Ele não queria ser esquecido. Por mais que ele tenha feito tudo pra ela esquecer, ele queria que ela realmente lembrasse dele, não só pelo que estava escrito. Ele queria que fosse algo que viesse do coração, realmente. Mas ela fica triste porque ela não, por mais que ela tenha lembrado da aparência dele, que ela sabia que ele era algo importante, mesmo assim ela não tinha as memórias como a gente tem. O pai dele continua, né, e diz pra ela assim, que todo mundo é assim. Com o passar do tempo, que a memória de todo mundo começa a sumir. E o pai dele, ele tem prioridade. Ele tem propriedade pra dizer isso. Isso que tá no coração nunca vai mudar. E é lindo pensar assim. O pai dá o tablet pra ela e ela começa a ter uma visão de como ele lembrava dela. As filmagens que ele fazia dela. E é muito triste e lindo ao mesmo tempo, né? Você ver como aquela pessoa lembra de você também. Todo o filme a gente se preocupa muito como ela vai lembrar. Mas aqui nesse ponto a gente vê como ele lembrava dela também. O amor deles é muito lindo. O amor é muito lindo. E mesmo quando ele acaba triste. Porque esse filme, por mais que ele seja muito lindo, ele também é muito triste. Foi isso, a sensação que eu tive. Eu chorei pra caramba. Mas como eu disse pra vocês, eu tive muitas reflexões. Acho que a mensagem final do filme é essa. Quando ela fala assim, ó, as cicatrizes não desaparecem, mas a dor não dura pra sempre. E ela fala dele, né? Se todo mundo estiver esquecendo de você aos poucos, eu vou tentando lembrar de você aos poucos. E ele merece ser lembrado, gente. Esse menino foi muito importante na vida dela. E tem gente que merece ser lembrada mesmo. Pelas coisas boas, pela sensação boa de viver ao lado de certas pessoas. Tem gente que realmente a gente nunca vai esquecer. Por outro lado, tem pessoas que a gente gostaria sim de esquecer. Eu tenho certeza que se ele tivesse sido um cara ruim pra ela, ela teria esquecido. Bom, esse filme me deixou assim, sem fôlego assistindo. No início foi tudo muito fofo e muito bonito. Despertou aquela sensação de que, tipo, vai acontecer algo muito errado e realmente acontece, você chora pra caramba, mas depois que acaba você pensa, que história legal, que história bonita. Fez pensar sobre o amor, sobre lembrar, sobre esquecer, perder. Foi muito dramático, né? A pessoa morre. Esses filmes que tem a morte, que tem o luto, sempre me faz pensar o quanto é importante a gente viver cada momento, o quanto a presença da pessoa é importante, das pessoas, né, ao nosso redor é importante. E mesmo que a gente não tenha aquela lembrança perfeita, mas o nosso corpo, o nosso coração, ele guarda a sensação de ter vivido algo bom com alguma pessoa. E eu acho que é isso que realmente importa. Bom, então é isso, gente. Viajei bastante nesse filme. Mas é isso, eu adoro esses filmes que fazem a gente pensar, refletir, fazem a gente ficar dias pensando nele. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, dos meus sentimentos, nas minhas emoções, se vocês sentiram isso também. Beijo e até o próximo vídeo.